Olá e seja muito bem-vinda a mais um episódio de Putz, Sou Bruxa, seu podcast sobre materialização. Eu sou a Patrícia Putz, canalizadora da arquitetura noética, mestre reiki, astróloga e mentora de mulheres extraordinárias, assim como você que está aqui me ouvindo. Só de falar essa introduçãozinha agora, eu tô chegando nos meus 6 meses de gravidez e a falta de ar começa. Assim, na verdade já começou faz um tempo, mas tá cada vez mais significativa. Não vou dizer falta de ar, mas o fôlego, ele muda bastante, isso é muito engraçado. Bom, eu tô aqui nesse episódio para dar updates de tudo o que tem acontecido na minha vida. E quando eu passo esse período, assim, um hiatus, né, um período meio distante aqui do podcast, eu gosto de retomar contando um pouquinho do que tem acontecido por aqui, no offline. E aí depois eu volto com os episódios mais, não sei, educativos? Sei lá. Com mais conteúdo, talvez, né? Com mais conteúdo prático. Mas esse, então, vai ser um episódio que eu espero que não seja tão longo. Eu ia falar já um longo episódio, vamos ver o que vai vir, onde eu vou falar sobre a minha vida nas últimas semanas. Eu acho que o último episódio que eu gravei deve ter sido no começo de fevereiro, talvez. E eu sei que eu gravei alguns em fevereiro e que acabaram não indo pro ar. Então eu até postei semana passada um episódio novo, mas que ele tinha sido gravado então também em fevereiro. E vamos aqui às novidades. Agora, hoje é dia 4/4. Moleque! Hoje é dia 4 de abril de 2022. E a gente tá entrando, eu falei já, né? Já dei esse spoiler, mas a gente falou, eu e a Mali, a minha filhota que está na minha barriga, a gente tá entrando no 6º mês, quinta-feira a gente completa 6 meses, hoje é segunda. Então tá bem quase. E, meu Deus, o tempo tem voado de uma maneira, assim, absurda. Primeiro que eu tenho uma teoria, né? Essa questão da gravidez que todo mundo sempre fala, né? Tipo, ela passa muito rápido. Mas, assim, sabe uma coisa? Eu descobri o porquê. Na verdade, eu já tinha essa percepção, mas pra mim ela tá se comprovando. Basicamente, quando a gente tá na escola, o tempo, ele é contado em ano, né? Mas a gente tem ali, acho que o bimestre ou o trimestre de notas e coisinhas assim, né? E beleza. Mas, ok, né? Passou, a gente vai vendo o ano letivo como uma medida de ano muito estruturada. Aí a gente sai, quem vai para a faculdade, o ano passa a ser contado por semestre. Então, a percepção de tempo ainda é muito estruturada, né? Eu fiz 5 anos na faculdade de arquitetura, então eram 10 semestres, maravilha. Só que aí eu saí e eu comecei a empreender. Na verdade, comecei a empreender um pouquinho antes de eu sair da faculdade. E o ano começa a se misturar. As marcas de tempo, elas começam a ser muito mais, pelo menos pra mim foram, né? Muito mais pelas datas especiais, né? Os aniversários, as datas festivas, do que por um ano letivo, como que não existe mais, né? Ou um semestre letivo, ou até um ano de trabalho, que eu acho que num trabalho talvez mais formal você tenha a questão de férias, bônus, coisas assim, que eu nunca cheguei a viver. Então, essa minha percepção de tempo, ela se alterou muito já desde o meio de 2016, que foi quando eu me formei na faculdade, até agora, 2022. Inclusive, a pandemia não alterou tanto pra mim essa percepção de tempo, porque eu já vivia de uma maneira diferente, vamos dizer assim. Mas aí, a gravidez, voltando nela, tem uma contagem de tempo por semanas. Então, a gente coloca uma percepção muito grande, porque a cada semana algo muda. Tem um desenvolvimento diferente do bebê na barriga, fisicamente as coisas podem mudar muito de semana para semana. Então, fisicamente, assim, né, também internamente, às vezes, isso muda. E todas essas percepções vão fazendo com que o tempo seja
justamente percebido, só que não de uma forma longa e cansativa. A gente divide 9 meses, ou quase 10 meses, na verdade, né, de gestação, em pequenos períodos de tempo. É como se fosse assim, a gente tem uma grande meta, um grande objetivo ali que a gente quer viver, e a gente divide ele em pequenas tarefas, ou tá, a gente tem um grande objetivo, divide em pequenas metas, que cada pequena meta tem suas pequenas tarefas. Acho que é mais ou menos isso, né, a gente tem o grande objetivo seria bebê nascer, aí as maiores metas são os meses e as tarefas são as semanas, então essa percepção fica super afinada, isso é muito louco. E essa é a primeira coisa, e a segunda coisa é que eu descobri a gravidez, eu já tava com quase 3 meses de gestação, então, assim, na real, se passaram 3 meses desde que eu descobri a gravidez, e não 6, né, mas enfim. Eu acho que esse é um outro grande fator contribuinte, só que, independente de ter descoberto depois, só faltam mais 3 meses e pouco. Oh my God! Isso é muito surreal. Na verdade, então, a gente tá em abril, né? É abril, maio, junho... julho. Faltam 4 meses, porque a DPP, que é a data provável de parto, uma data que é estimada, né? É dia 28 de julho de 2022 e, inclusive, dia 29 de julho é o aniversário de uma das minhas melhores amigas. Então, quando eu vi ali a DPP da Mali 28, eu falei, gente, que coisa louca! Imagina se ela nasce dia 29, que especial! Enfim, passei a vida, né, comemorando o aniversário dessa amiga e aí agora vai ter da filha também, enfim. Tudo isso para dizer que uma pequena introdução de onde estou. Eu quero trazer também aqui uma outra coisa, né, que tem sido muito legal, muito interessante, não sei. Mas acho que junto com essa flexibilização, ou esse fim agora de pandemia, né, flexibilização de abertura das coisas, de retomada da vida social, todos os nossos finais de semana, ou muitos dos nossos finais de semana, até a Mali nascer, eles já têm eventos, coisas legais, assim. Então, eu tô saindo, esse próximo final de semana vai ser a última turma de iniciação em Reiki, que eu e minha irmã, a Tati, a gente vai dar agora. Talvez a Tati continue com algumas turmas ao longo do ano, mas não há nada, assim, programado por enquanto. E eu não vou fazer mais nenhuma turma até pelo menos um bom tempo em 2023. Talvez eu sinta muita saudade e queira fazer antes, talvez. Mas eu acho bem difícil deixar minha bebezinha de 6 meses pra dar uma turma de iniciação de Reiki no final de semana inteiro, assim. Acho muito improvável que isso aconteça. Eu acho que talvez quando ela tiver 1 ano... Enfim, vai depender de muitas coisas, né? Mas eu acho que então... É seguro dizer que até pelo menos o meio do ano que vem não terei eu, né, outra turma de iniciação de Reiki. Como eu falei, talvez a Tati, minha irmã, faça alguma. Mas, esse final de semana, então, tô saindo, é o último final de semana de Reiki, tô saindo de uma maratona, porque teve turma de Reiki em fevereiro, teve turma de Reiki em março, foram 2 turmas em março, inclusive, porque teve uma turma de Reiki nível 3A, Final de semana passado, inclusive, esse que passou agora, né, hoje é segunda, então esse último final de semana foi o primeiro em 2 semanas que eu pude simplesmente não fazer nada, porque os outros foram os de Reiki. E aí, esse próximo, agora em abril, vai ter turma de Reiki de novo, e isso se encerra. Nossa, eu devo ter falado sobre o Reiki só nesses últimos minutos, tipo, mais do que eu falei, sei lá, em muito tempo, né? Mas, enfim... Tô dizendo isso porque logo em seguida disso, então, no outro final de semana, que é a Páscoa, tem um casamento da minha prima que estava marcado para maio de 2020, então já foi remarcado acho que 3 vezes. E então é uma data assim bem especial, que com certeza ela tá esperando há bastante tempo, né? E bem animada para isso. No outro tem Tiradentes, é aniversário da minha avó paterna, do meu tio, talvez a gente viaje. E assim, 1 mês depois do Tiradentes, a gente possivelmente estará em Belém, Belém do Pará, comemorando o casamento de uma querida amiga, que foi também uma das mentorandas da mentoria PMPM, Projeto Magnético para o Mundo. E juro,
Eu, assim, não vou ficar falando, né, cada final de semana, cada coisa, mas parece que tem sempre alguma coisinha muito gostosa pra acontecer, o que tem contribuído muito para essa sensação também da percepção do tempo passando mais rápido. Semana passada, aliás, ontem foi aniversário da minha sogra e semana passada, na terça, foi aniversário da minha mãe. Então, várias ocasiões muito gostosas, muito especiais. Ai, vai ter meu primeiro dia das mães! Ai, meu Deus! Devem estar ouvindo essa buzina aqui, né? Peço desculpas. Eu tô gravando dessa vez, pela primeira vez, acho que na vida, na história desse podcast, eu tô fazendo uma gravação na sala. Eu não quis ir pro mini closet, tô aproveitando que o Vi teve que sair de casa um pouco pra que eu continuasse aqui nesse espaço e não me recolhesse pra fazer a gravação num lugar mais silencioso. Eu acabei não fechando também as janelas porque tá uma brisa gostosa. Então é isso, né? Questões. Questões não, acho que intercorrências da vida. E é tão importante a gente aprender a lidar com elas e continuar vivendo sem ficar com tensão ou irritação, coisa que eu já fiz muito, porque as coisas não estavam do jeito que eu gostaria, ou enfim. Tá, tô falando tudo isso, nossa, lembrei de uma coisa, uma notícia bombástica, maravilhosa, que é sobre o nosso apartamento. Hoje a gente mora num apartamento bem pequenininho, são 50 metros quadrados, ele é estilo loft, então o nosso quarto fica na parte de cima, e né, são 2 andares, mas ele é bem piquetucho mesmo. E ele foi, assim, muito maravilhoso quando a gente tava namorando, enfim, até a gente ficar noivo ainda era muito ok, né? Não fez muita diferença ficar noivo nesse sentido. Mas aí, lá pro fim de 2019, a gente mora aqui desde o meio de 2017. Então, 3 anos depois, né? O fim de 2019, ou 2 anos e meio, a gente começou a procurar apartamento em São Paulo. Hoje a gente mora em Alphaville, que é perto. Alphaville, a título de curiosidade, é um bairro que fica entre 2 cidades, entre a cidade de Barueri e a cidade de Santana de Parnaíba, e fica, tipo, a uma meia horinha de São Paulo. E a gente mora, então, em Barueri, mas a gente mora em Alphaville. É engraçado que, assim, a gente não fala que mora em Barueri. É uma coisa diferente, eu não sei explicar direito, mas é como se fosse uma outra região. Você tem que atravessar uma ponte pra estar em Barueri, sei lá. É como se fosse, quem é de São Paulo conhece a região do Morumbi, eu acho, e aí tem que atravessar a ponte. Eu cresci na região do Morumbi, em São Paulo, então pra mim São Paulo era aquela parte. E depois da ponte do Morumbi era uma outra coisa. Então é meio parecido nesse sentido. E a gente tava pensando então em ir pra São Paulo, o escritório do Vi ficava na Faria Lima e tal. A gente tava vendo de comprar algum apartamento. Eu, como arquiteta, queria comprar um apartamento bem antigo, bem detonado e fazer uma mega reforma deliciosa. Começamos a ver coisas e tal, a gente tava empolgado, mas assim, sem pressa, era só uma vontade. E aí veio a pandemia, né, no começo de 2020, então a gente falou, bom, vamos deixar pra lá esses planos, né, a gente tá tudo muito incerto, a gente tem um apartamento aqui agora, perfeito, vamos continuar aqui. E foi isso que a gente fez. Aí no fim de 2020, em outubro, a gente adotou a Maia, a nossa cachorrinha maravilhosa e perfeita, que a gente ama, nossa, muito. E assim, em 2020, quer dizer, 2019 o apartamento já tava começando a ficar pequeno, né? Tanto que a gente começou a pensar em ir pra São Paulo e tal. Mas 2020 o Vi começou a trabalhar de casa também. E eu sempre trabalhei de casa. E aí, isso começou a ficar menor ainda. E em 2019 eu tinha começado a minha antiga sociedade com a Rafa Panzini. E a gente se falava todos os dias. Aí, em 2020, a gente mudou um pouco a dinâmica, mas o Vi tinha reuniões todos os dias, o tempo todo. A gente não tinha um espaço de escritório. Ele começou a trabalhar muito mais na nossa micro varandinha, que inclusive vai ser engraçado olhar uns anos depois pra, tipo, nossa, foi daqui que a gente começou. E assim, a dinâmica não é nem preciso dizer que não era ideal, né? Não dava pra gente fazer muita reunião ao mesmo tempo, ou até dava, mas tinha sempre esse empecilho, tinha que estar fechado na varanda do lado de fora, e no inverno, tipo, com cobertor. Enfim. E aí veio a Maia no final do ano, que também, então, já foi
né, um membro a mais pra cá, para o nosso mini apartamento, e tudo bem, ela era pequena, filhote, ela ainda é um cachorro de porte médio mais pra menor, assim, ela bem slim, sabe, magrinha, e bem maleável, vamos dizer assim, ela não ocupa muito espaço, e se diverte aqui, mas é isso, a gente tava nessa, tipo, tá, vamos ver o que a gente vai fazer. Em 2020 também, a minha sogra falou assim, comprei um terreno pra vocês e que eu queria dar de presente, e nossa, foi assim, realização de um sonho da minha vida, que sempre foi construir uma casa. Então, eu passei o ano, boa parte do ano, né? Ela falou isso, acho que foi metade do ano de 2020. Então, eu passei os 6 meses ali projetando a casa, vendo as coisas, super feliz, com calma, tal. Zero pressa, né? E veio 2021, e pra ser sincera, eu não sei, assim, o que aconteceu, mas o projeto ainda estava bem em fase projetual. O ano de 2021 foi um ano de muita estruturação, de muita coisa, eu acho que especialmente interna, assim, pra mim. E o plano era construir agora em abril de 2022. Então, ano passado, a gente estava pensando, vamos começar agora e tal, no meio do ano, né? E acabou que o projeto não estava sendo aprovado pela prefeitura. Demorou muito, na verdade, para aprovar pelo condomínio, aí pela prefeitura também. E em novembro tinha sido aprovado. Eu falei, nossa, perfeito, maravilha. E minha sogra falou, bom, em abril a gente começa a construção, porque ela mexe com isso, né? E, assim, ela mexe com isso, é ótimo, porque eu sou arquiteta, mas eu nunca construí uma casa. Então, tem diferenças, né? Por isso que eu falei isso. E aqui, pelo menos em São Paulo, é uma época de muitas chuvas, né? Até abril. Esse ano, inclusive, foi atipicamente sem chuvas, mas geralmente chove muito, e isso atrasa super a construção, então a gente ia começar em abril, que já começa a ser mais seco e tal. E eu recebi a notícia, ano passado ainda, no final do ano, que o projeto, por qualquer motivo que seja, que ninguém nunca explicou, voltaram atrás, assim, da decisão da prefeitura de aprovar. Então, nossa, foi um baque muito grande, mas eu pensei, bom, eu tenho até abril, depois eu vejo isso. Ano passado também, quem já ouviu aqui os outros episódios do podcast, eu já contei a história de ter descoberto a gravidez só em janeiro desse ano, mas eu engravidei fim de outubro, começo de novembro. Não dá pra ter muita certeza, porque meu ciclo sempre foi mais irregular, e quando eu fiz os exames, aparecia que eu não estava grávida, então demorou muito pra eu descobrir de fato a gravidez, por isso que eu descobri com quase só 3 meses. Mas eu estava sentindo vários sintomas de cansaço, enjoo, mal-estar, e novembro aconteceu, eu ia falar ocorreu, né? Mas aconteceu a dissolução da minha sociedade com a Rafa, que eu comentei, aliás, né? Que começou em 2019. Então, foi janeiro de 2019 a gente começou. E aí, novembro de 2021, a gente encerrou esse ciclo, essa sociedade. E novembro, então, eu falei, vamos ver o que vai dar, né, na minha vida, vou esperar, vou tirar um tempo pra mim, pra pensar, pra esparecer. E eu criei uma mentoria que eu lancei em dezembro, e eu fiz ela em dezembro e janeiro. Mas nesse período, novembro e dezembro, eu tava, assim, na cama praticamente o dia todo, todos os dias, além dos momentos onde eu tava, claro, dando a mentoria. Mas, assim, eu sumi do Instagram, sumi do podcast, não tava realmente com ânimo nenhum pra nada, e achando que não tava grávida, então, além de tudo, não tinha nenhuma explicação pra eu estar sentindo essas coisas, o que fazia com que eu quisesse me respeitar ainda mais, porque eu falei, tá, eu não sei o que é isso, mas eu sei que eu preciso de respeito, né, pra mim mesma. Então, foi um período que eu dei uma grande pausada, assim, em muita coisa. E por que eu tô falando isso? Peraí, que agora eu esqueci. Eu tô falando isso porque vai ser engraçado quem estiver ouvindo e vai falar, é por causa disso, Paty, porque eu acabei de falar possivelmente o motivo de eu estar falando disso aqui. Sim, a casa. Bom, então eu falei assim, eu tava passando mal, não vou olhar pra isso agora. Em janeiro eu volto, eu contrato alguém pra me ajudar eventualmente pra fazer essa aprovação na prefeitura, porque também, pra quem não é da área, né, de arquitetura e não conhece, essa parte de aprovar um projeto na prefeitura, ela geralmente é muito específica. Cada prefeitura tem um jeito, tem umas normas, umas coisinhas bem detalhadas. Então, geralmente, tem arquitetos que trabalham exclusivamente, ou melhor até,
com uma especialidade em aprovação de projetos em prefeitura. Daí, claro, cada prefeitura vai ter ali os seus arquitetos que sabem e têm essa especialidade. Então eu falei, em janeiro eu dou uma olhada nisso, tá, ok. Em janeiro eu descobri a gravidez, e aí eu comecei a correr atrás, né, pra isso. A gente começou a ver, vamos ver a casa, porque, bom, não vai ficar pronta até a bebê nascer. No caso, a gente não sabia ainda se era uma bebê ou um bebê, mas ok, a gente vai ter que sair do apartamento que a gente tá hoje, não tem como, ele é muito pequeno até pro fim da minha gravidez, assim, ter que subir as escadas que são mais estreitas, não é uma coisa que seria muito segura, pelo menos que a gente não ficaria muito confortável em fazer, né? E quando ela nascesse também não ia ter espaço nenhum, tipo, o Vi trabalhando em casa, a Maia aqui, eu com a bebê, não ia dar. Então a gente falou, vamos agilizar a obra, mas vamos achar um outro lugar pra ficar. E nisso eu fiz as correções e tal, e mais uma vez o projeto não foi aprovado, então eu falei assim, gente, eu acho que tem alguma coisa acontecendo, sabe? Isso me parece muito algum tipo de intervenção. Não... É uma coisa, inclusive eu recebi essa pergunta esses dias numa caixinha de perguntas que eu abri no Instagram, que era como saber se algo tá vindo, tipo, de intervenção e tal, para que você siga um outro caminho, né? Porque isso aqui, esse caminho não é para ser, pelo menos não é para ser agora, ou se é para você persistir. E para mim, essa diferença de percepção, ela vem muito com alinhamento. Então, eu silenciei, eu me alinhei muito comigo mesma, e eu olhei para as coisas, e a percepção que eu tive foi essa. Tem algo aqui que precisa ser visto. Isso não tá dando certo por algum motivo. Isso aqui não é porque eu tenho que insistir mais. Eu não sentia em insistir mais. Eu sentia que eu tinha que olhar, talvez não só pra mim. E aí foi muito curioso, porque até então, quem já participou do WAM, o meu workshop online de abundância, materialização em dinheiro, possivelmente ouviu um podcast exclusivo que eu tenho por lá, contando justamente sobre todas essas questões da casa, que inclusive eu vou não é adaptar, né, mas eu vou fazer um complemento para esse podcast lá. E eu sempre achei que as questões de materialização dessa casa, né, que começaram no meio de 2020, fossem questões minhas. E agora eu olhei, né, em janeiro eu comecei a olhar e falar, talvez não sejam minhas. Então, bom, eu já tinha, né, feito muitos trabalhos em mim, por isso que eu tinha chegado nessa conclusão, e, mais uma vez, as coisas não estavam sendo aprovadas, apesar dos meus melhores esforços, apesar da vontade da minha sogra, e etc. E nisso tudo, outras coisas começaram a clarear, coisas que fizeram com que a gente percebesse, tanto eu quanto o Vi, que realmente não era a hora da gente começar essa construção. Então foi muito significativo e muito especial, na verdade, ter tido essa percepção, ter tido essa clareza, porque, inclusive, quando a gente estava reformando o apartamento que a gente mora hoje, esse loft, a gente demorou 1 ano para fazer uma reforma super pequena, era uma coisa de 1 mês, assim, a gente demorou 1 ano, porque a gente não achava um pintor para finalizar uma parede no efeito cimento queimado, que a gente pintou o apartamento inteiro nesse efeito cimento queimado. E a gente não achava pintor para fazer isso, tipo, não tinha, não sei o que aconteceu. A gente passou 1 ano procurando, e nisso, hoje eu vejo que foi exatamente esse tipo de atraso, porque tinham coisas que precisavam ser vistas, no caso, a gente não deveria ter pintado inteiro de cinza. Não é que não deveria, né, mas, enfim... As experiências foram exatamente como elas tiveram que ser, mas depois que a gente pintou e se mudou, eu já tava em depressão, mas a depressão piorou, e eu tive uma percepção, assim, a gente passou 6 meses aqui, eu acho, e eu fiquei 6 meses depois disso tentando convencer o Vi a gente pintar tudo de branco, morando aqui, e a gente pintou, e foi assim um caos convencer ele, inclusive tem uma parede cinza até hoje, que ele falou, não, mas vamos manter pelo menos essa. Enfim, e ela continuou, e é muito engraçado que o apartamento... Ai, ia dar spoiler, não vou dar spoiler. A gente vai se mudar, né, e pro apartamento... Aliás, o apartamento pro qual a gente vai se mudar, a parede da entrada, que é exatamente a parede daqui, que é cinza, lá também é cinza. E a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa parede cinza de lá, porque eu falei, não vou repetir esse padrão, muito obrigada. Mas enfim, nessa época, rolou essa questão
dessa falta minha, né, de clareza, de percepção, de alinhamento comigo mesma. Inclusive, né, estando em depressão, isso sempre é muito mais difícil de ter essa percepção. Só que hoje eu já tenho condições muito favoráveis, já trabalhei muito, muito, muito tudo isso, e essa autopercepção e a alta percepção. E eu falei, tá, ok. Então, olhamos pra isso, conversei muito com o Vi, a gente conversou bastante, e foi isso, a gente chegou à conclusão de que realmente não é a hora da gente construir. E foi um negócio que eu sempre achei que, pra mim, eu nunca pensei, na verdade, em não construir, né? Eu acho que desde que a gente teve a oportunidade de fazer isso, o não construir não veio na minha cabeça, mas pra mim foi como se várias peças tivessem se encaixado. A partir do momento que a gente falou, a gente não vai fazer isso agora, foi assim, uau! Eu não sei nem porquê. Não é que foi um alívio, porque não foi, não era um peso, mas foi simplesmente esse senso de a gente tá no lugar certo, no momento certo, na hora certa, assim. E essa construção dessa casa não é pra ser agora. E tudo bem. E aí várias coisas lógicas, vamos dizer assim, né, racionais, começaram a encaixar também. Como, por exemplo, o fato de que essa vai ser a primeira casa que eu construo, né? A primeira casa que eu projeto do começo até o fim. A primeira casa que eu vou construir. A gente saiu, o Vi morava com a mãe dele numa casa bem gostosa, eu morava com a minha mãe num apartamento, e a gente saiu desses lugares para um apartamento pequenininho de 30 metros quadrados, enquanto esse loft aqui não ficava pronto. Aí esse de 30 metros quadrados que a gente ia ficar por um mês, a gente ficou por um ano. E a gente veio depois pra cá. E aí a gente tá aqui faz quase 4 anos, nesse de 50 metros. Então a gente ia sair de 50 metros quadrados para 350 metros quadrados, que era a casa, num terreno bem grande, bem gostoso. E na minha cabeça é como se eu tivesse, como eu falei, encaixado essas peças, mas de que tem tanta coisa que a gente vai agora para um outro apartamento, bem maior que o que a gente tá hoje, né? Mais que o dobro de tamanho do que a gente tá hoje. E tem muita coisa que a gente vai experienciar diferente na prática, na rotina. A vinda da Mali com certeza vai mudar muita coisa também. Então, vai trazer, né, muita percepção também, muita clareza, muitos insights sobre o que vai ser importante mesmo a gente ter na casa, o que a gente vai usar, o que talvez eu achasse que a gente iria usar, mas a gente não usa na prática. Então, nossa, eu sinto que quando essa casa sair, e ela sairá, aí a gente não tem nenhuma expectativa de quando, mas os planos são de voltar a conversar sobre isso daqui uns 2 anos, voltar a conversar ativamente, né, pra ir atrás mesmo e tudo. Mas não sei se vai ser o mesmo projeto, não sei se vai ser no mesmo condomínio, não sei nem se vai ser no Brasil, sinceramente, não sei de nada. Tô bem aberta a tudo, e ao mesmo tempo eu acolho com tanto amor os planos que eu fiz, porque eu visualizei tantas coisas lindas acontecendo nessa casa. Tô até arrepiada, assim, de falar disso. Eu fico emocionada, mas não é como se tudo isso tivesse sido em vão. E isso é uma coisa que a Patrícia do passado com certeza teria tido muita dificuldade em lidar. E a Patrícia do presente, que já trabalhou bastante esse senso de presença mesmo, né? De acolher as coisas e honrar as experiências e não preciso necessariamente enxergar um propósito racional para elas, apesar de que quando esse propósito racional vem, as coisas às vezes ficam mais fáceis de serem acolhidas, mas eu já tô em um lugar que às vezes, mesmo sem ele, ainda é bem ok, assim, bem fácil. E é muito especial, não é como se essa casa não tivesse sido vivida, porque a construção dela, a construção energética, a construção de sentimento, assim, ela aconteceu. E enquanto eu tava gravando esse finzinho, o Vi chegou em casa de novo, então o barulho foi dele chegando. Ai, ai. Inclusive falei, né, ele chegou em casa e esse sentimento de casa é uma coisa tão especial, demorou tanto tempo pra construir isso aqui nesse apartamento que a gente tá, e enquanto eu tô falando isso, eu olhei aqui, eu tenho um pratinho de porcelana pendurado, bem pequenininho, e que tá escrito Home is wherever I am with you. Então casa em qualquer lugar onde eu esteja com você. E realmente eu acho que isso explica muito até dessa sensação que eu tava
comentando de ter vivido a construção energética e emocional, né, da casa que a gente acabou, que não vai construir, pelo menos não agora. E mesmo assim continuar me sentindo em casa, né, eu não ter atrelado casa, estrutura, firmeza, raízes a um lugar, a um projeto, a um planejamento, uma meta, mas sim aos momentos, ao presente, a construção mesmo, né, que se faz no dia a dia. E também, claro, né, nesse período ainda mais do que antes, mas essa parte da família, das raízes nos relacionamentos mesmo, né, agora virando mãe de humano, já sendo mãe da Maia, eu ia falar da Mali, já sendo mãe da Maia, mas já sendo mãe da Mali também na minha barriga, no casamento, com também minha mãe, meu pai, minha irmã, minha sogra, meu sogro, minhas cunhadas estendidas, minhas cunhadas filhas do meu sogro, minha cunhada irmã do Vi. É muito especial, assim, pra mim, hoje, poder chegar nesse lugar, sendo que eu já fui muito uma pessoa apegada demais às coisas, especialmente apegada às ideias, os planos e as vontades. Ainda tem parte de mim, claro, que são apegadas a isso, mas conseguir viver essa parte de liberar a casa que a gente ia construir com tanto amor, com tanta tranquilidade e leveza, pra mim é, assim, uma das maiores recompensas que eu posso ter de todo o meu processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Bem transformador, assim, quem me conhece profundamente, quem me conhece há bastante tempo, nas minhas amigas mais de infância, possivelmente sabem bem quão apegada eu era. Minha mãe sempre falou isso, assim, pra mim, inclusive, então é um momento muito especial. E que mais? Um novo apartamento. Então, vamos lá, a gente resolveu se mudar. E ele tava procurando, então acho que desde janeiro, mais ou menos, comecei a procurar, né, apartamento, imobiliária, site, a gente viu algumas coisinhas legais. Só que quando eu fui entrar em contato com os corretores, ninguém me respondeu, foi muito estranho. Tinham alguns apartamentos, a gente tinha feito uma lista de 7 lugares, 6 apartamentos e uma casinha, que eram ótimas, estavam todos entre a nossa faixa de preço e tal. E, assim, basicamente só faltava ir lá conhecer e fechar o contrato para algum deles. Só que ninguém respondeu, foi muito estranho. E a gente foi deixando o tempo passar, né, ok. Até que a gente falou assim, tá, vamos fazer aquilo que a gente fazia em São Paulo, que é um negócio que a gente sempre ouviu falar que dava muito certo. E no caso, spoiler, deu muito certo mesmo. Que era sair pela rua e passar nos prédios e perguntar: oi, tem algum apartamento disponível nesse prédio? Qual a metragem, né, com quem eu falo e tal. E eu fui passear com a Maia. A gente tava andando aqui pela nossa região, porque a gente pensou, bom, se for pra ser casa, beleza, vai ser em algum lugar por aqui em Alphaville, mas não precisa ser aqui perto de onde a gente mora, né? Se for pra ser prédio, essa região que a gente tá é muito gostosa. Ela, na minha humilde opinião, é a melhor região de Alphaville pra prédios, porque tem tudo. E tá bem perto, assim, da entrada e basicamente da saída, né, de Alphaville também. Então tem trânsito pra fazer as coisas, tem muito mercado, farmácia, tudo que precisa tá aqui. E a gente tava caminhando, eu e Maia, eu ia parando nos prédios, perguntando e tal, e assim, nada. E tudo bem, falei, ok, vamos ver o que vai dar. Ainda tinham alguns outros aqui perto que eu poderia ir, algumas outras ruas, na verdade, né, alguns prédios pra perguntar, mas eu tava chegando em casa. E tem um prédio, o nosso prédio hoje, ele fica entre um terreno baldio e um outro prédio de esquina. Então, ele tá bem nesse meio, né, nesse miolo. E do lado, então, dele, onde é prédio, esse prédio de esquina, eu falei assim, tá, deixa eu ver o que tem aqui, né? Vamos ver. Esse prédio parece interessante, parece bem agradável, a gente já conhece exatamente a localização dele e tal, né? E aí, o porteiro fala que a proprietária tinha acabado de colocar
o prédio ali disponível e era direto com o proprietário, aliás, o contato. E no mesmo momento peguei o telefone dela, já falei com ela, já fui, horas depois o apartamento já tava vazio, então eu já fui conhecer o apartamento e eu entrei lá e eu fiquei encantada, assim, encantada. Eu que já estava há muito tempo vendo apartamentos online, eu já tinha uma boa noção de faixa de preço das coisas aqui na região e... Nossa, eu fiquei apaixonada. Eu sabia exatamente coisas que eu queria que tivesse no apartamento. E esse apartamento, ele deu check em absolutamente tudo o que eu procurava. Além de eu ter amado, assim, a vista. Pra mim, traz uma atmosfera muito gostosa. E quando eu fui vendo, eu falei, não é possível. Esse apartamento nunca vai estar na nossa faixa de preço. Eu falei, só assim as salas eram muito gostosas, né? Mas geralmente os apartamentos na nossa faixa de preço, eles tinham 1, 2 suítes, às vezes 3 quartos, né? Mas 1 ou 2 suítes. E esse tem, né? Tem um lavabo, tem um banheiro de serviço e tem 3 suítes. Bem pequenas, mas são 3 suítes. Bem pequenas, tá? Não são tão pequenas assim. São 3 boas suítes, vai. E quando eu olhei, eu vi a primeira suíte, eu falei, nossa, que legal, né? Uma suíte. Aí eu olhei o outro e falei, gente, esse aqui era um quarto que já tinha móvel de escritório. E falei, meu Deus, mais uma suíte? E aí eu entrei na suíte master e falei, tá. Em vez de eu pensar, nossa, não tem o menor jeito, a menor solução, esse apartamento nunca vai ser pra gente, eu cruzei os dedos. Na verdade, antes até de eu subir, foi muito legal isso, assim. Eu entrei no prédio, quando eu falei com a proprietária e o apartamento já tava vazio, eu fui sozinha, não foi com o corretor, a proprietária não tava junto. Eu entrei sozinha e eu me vi no hall ali, eu até tirei uma fotinho, eu tô tipo cruzando os dedos, esperando o elevador chegar, me olhando no espelho ali do hall de entrada do prédio e falando assim, que seja esse. E aí, foi isso, assim, eu abri e tal, e quando eu vi essa terceira suíte eu falei, tá, que esteja na nossa faixa de preço, sabe? Que ele custe até no máximo tanto. E eu fiquei assim, por favor, tanto, que seja até no máximo tanto, que seja até no máximo tanto, que seja até no máximo tanto. E fui tirando mais fotinhos com os dedos cruzados no espelho. Isso não é nenhum ritual que eu faça, tá? Foi só uma coisa intuitiva que me deu vontade de fazer. As fotinhos também foi pra eu conseguir me ver ali, sabe? Eu falei, não, eu posso pôr esse apartamento no meu vision board, se for o caso. Nem que não seja esse, mas pelo menos a vibe desse apartamento eu gostaria que fosse, né? A nossa, mas eu já consegui me ver vivendo ali. Foi muito legal. Aí eu olhei a cozinha, uma cozinha fechada, e hoje em dia é tão raro encontrar cozinhas fechadas, mas eu queria muito uma cozinha fechada, apesar de amar cozinhar, porque eu quero contratar, né? A gente quer, na verdade, contratar nossa diarista por mais dias da semana, então, para que ela possa também fazer comida e tal, e a gente possa continuar trabalhando, ou eu cuidando da Mali também depois, mas sem ficar, né, num ambiente todo aberto, com cheiro de comida pela casa, às vezes fazer barulho, bater panela, coisa assim, sabe? Não atrapalhar. Uma despensa maravilhosa, e eu assim, meu Deus do céu, que esse apartamento esteja na nossa faixa de preço, socorro, sabe? Esse é o lugar, é esse o apartamento, eu estou impressionada. E voltei então pra casa, teve uma pausa de almoço, eu falei, Vi do céu, olha isso aqui, mostrei tal, fiz uma plantinha assim já de cabeça, rapidinho pra mostrar, pra ver os móveis que a gente ia poder levar. Tava muito animada e eu falei pra proprietária, tipo, na hora, eu falei, olha, acabei de voltar, tô encantada com o apartamento, agora só resta saber se ele tá na nossa faixa de preço, porque se sim, é isso, sabe? Eu não sou uma pessoa de ficar jogando joguinho, não sei o que eu achei, né, negociar, não, sabe? Eu sou uma pessoa, tipo, é isso, vamos ver. E aí ela falou assim, pode te ligar? Eu falei, não, beleza. Ela me liga, eu assim, né, ai, meu Deus... sabe, respirando, colocando pra fora as tensões, não ficando ansiosa, né, mas assim, numa animação. E aí ela fala, né, o aluguel é tanto. E aí meu queixo cai, assim, esse tanto era exatamente o que eu tava visualizando e pedindo e falando, tipo, que seja até tanto. Aí eu fiquei assim, sem palavras. Aí ela falou, o condomínio é mais tanto. E aí o aluguel com o condomínio dá exatamente o valor máximo que a gente pretendia gastar. Mas assim, não ultrapassa, não nada, sabe? É um valor que vai ser confortável, não é uma coisa que vai ser pesada.
Era algo que tava no nosso planejamento e eu falei assim, meu Deus do céu. Olha isso, gente, eu tava procurando um apartamento. Isso eu falo eu tava, né, porque o Vi não tinha essa especificidade toda. Mas eu, Patrícia, tava procurando um apartamento entre 110 e 120 metros quadrados. Esse apartamento tem 117 metros quadrados. Olha isso, sério. São esses 3 quartos, né, que são 3 suítes. Então vai ter o nosso quarto, a nossa suíte, a suíte da Mali, a suíte de escritório do Vi. Tem essas salas, que são 3 salas, assim, que elas têm uma disposição meio engraçada, mas que vai dar super pra ser uma sala bem gostosinha de TV, uma sala de jantar, que vai ser possivelmente onde eu vou trabalhar também. Enfim, quando eu estiver trabalhando. E uma outra sala que é mais, tipo, contemplativa, sabe? Tem uma estante gostosa. Eu consigo ver, assim, um espaço muito bom pra pôr tapete, pra Mali ficar brincando ali no chão, tapete de atividade. Ai, nossa, sabe? Tem só um espaço, aí tem uma varandinha deliciosa também. Pequenininha, mas, assim, muito maior do que a nossa hoje. E, nossa, tudo perfeito. Armários, né, todos os quartos com armários bons, armários em madeira natural, que é uma coisa que eu valorizo muito. O piso das salas é em madeira natural, o piso dos quartos é em taco, de madeira natural. Então, assim, são coisas que hoje em dia são muito difíceis de encontrar. E eu tô esperando essa moto passar. Mas, enfim, que todas têm nesse apartamento. E eu, até agora, tô, assim, chocada que a gente conseguiu esse apartamento e alugou. E aí ela falou assim, eu tava falando então com a proprietária, ela me passou esses valores, essas informações, eu fiquei tipo, meu Deus, é isso. Isso foi uma quinta-feira. Quando eu passei com a Maia, né, achei o apartamento, já fui visitar, já falei com a proprietária, e eu vi, não tinha nem visitado o apartamento ainda. Ela falou assim, olha, acho que era dia 2 de março, isso que aconteceu, foi dia 2. Ela falou, o inquilino anterior saiu dia 28 de fevereiro, então faziam 2 dias. Tinha acabado de ser pintado o apartamento, então ela tinha acabado de pôr ali, assim, na portaria, o número dela. Não tinha ido nenhum corretor ainda, porque ela tinha acabado, não tinha nem deixado eles entrarem, né? Tinha acabado de pintar e tal. Não tinha nem feito tratamento no piso, que ela acabou fazendo depois. E ela falou assim, eu preciso que vocês entrem até o meio de março. Então, assim, até dia 15 vocês têm que entrar no apartamento. E os nossos planos eram entrar, tipo, fim de abril, começo de maio, né, fazer o aluguel. Aí eu falei, não, tá bom, ok, é isso. Aí, isso era uma quinta, sábado, eu, o Vi e a Maia fomos visitar os 3 juntos. E eu vi uma pessoa que ele gosta de ter tempo pra tomar uma decisão, ainda mais uma decisão grande, assim, sabe? E eu sou a pessoa, tipo, nossa, eu senti, é isso, sabe? Vamos nessa. É bom, às vezes, dar 1, 2 dias, assim, sem ser só na empolgação, mas eu já tava sonhando com esse apartamento desde quinta-feira, isso no sábado, né? Então eu já tinha sido 3 dias só sonhando, 3 noites sonhando com esse lugar e tal. 2, né? Pensando no domingo já. Já era uma certeza muito grande interna pra mim. E aí, acabou que foi isso mesmo. A gente alugou o apartamento e a gente vai fazer essa mudança daqui a pouco. Então, eu falei dos finais de semana, tudo isso pra voltar, né? Nos finais de semana que eu falei que já estão todos muito ocupados. Esse próximo final de semana que eu vou ter curso de Reiki, o Vi vai pro interior, porque tem muitos móveis que estão lá. Então, ele vai trazer algumas coisas pra cá, né? As coisas que a gente vai usar. E já vai, possivelmente, isso na segunda-feira, mas ele vai organizar tudo isso. Final de semana, segunda-feira, vai trazer isso. E possivelmente a gente já vai segunda ou terça fazer a mudança das coisas que a gente tem aqui no loft hoje para o novo apartamento. E tudo isso tá sendo super rápido. Ao mesmo tempo que não tanto, né? Porque a gente assinou o aluguel já faz 2 semanas, eu acho. Mas, ai meu Deus, a gente vai pintar o apartamento essa semana de branco, porque ele tá pintado num branco gelo. E só pra trazer essa diferença, né? Branco gelo, ele é aquele branco que é meio sujinho, sabe? Parece até meio que um cinza, um branco encardido. E ele tem uma energia de apatia. O branco gelo de apatia, de falsidade. Então a gente vai pintar o apartamento de branco neve, que é o branco branco, que tem uma energia bem diferente de totalidade, entre outras coisas, né? Não é necessariamente assim a melhor cor de todas, porque todas as cores têm particularidades, mas pra gente é uma cor sensacional e eu estou muito animada.
A gente vai fazer também uma parceria com a Ecodecor de São Paulo para aplicar um produto que se chama EcoPaper, que é muito legal. Eu conheci em 2019 e eu me apaixonei pelo EcoPaper. Ele é um produto super sustentável que pode ser aplicado, idealmente, né, claro, sempre em áreas que não são úmidas, então não em banheiro, mas ele pode ser aplicado em várias texturas de parede, e a textura da parede da entrada desse novo apartamento que eu falei que é cinza, é uma parede meio chapiscada, assim, sabe? Então a gente ainda teria que maciar pra poder pintar. E aí é só aplicar o EcoPaper ali, sabe? Vai ser muito sensacional, vai ficar lindo, lindo, lindo. E ele é um material que se você molhar, né, pra tirar... Nossa, minha garganta deu uma falhada. Você pode tirar todo o material e reaplicar ele em outro lugar. Tipo, é muito incrível. Então eu tô bem feliz com isso. E talvez tenha tour do apartamento? Talvez, né? Do que convenha, né? Acho que a parte das salas eu posso mostrar mais, e que é onde também vai ter mais mudança. E talvez o quartinho da Mari também, eu acho que eu não vou me aguentar e vou querer mostrar. Mas... ai, tanta coisa gostosa. E basicamente é isso, assim. Eu fiz um post no Instagram hoje contando dessas 23 semanas e 4 dias hoje, segunda-feira. Então, o que tem acontecido na minha gravidez nesses últimos quase 6 meses. Ou melhor, o que tem acontecido nesses últimos quase 6 meses não, né? O que tem acontecido nessas últimas semanas de quase 6 meses completos. E só para dar uma recapitulação, né, por aqui, porque eu sei que às vezes a gente não vê post e ouve o podcast, ou não ouve o podcast e vê o post, mas eu tô me sentindo muito bem, e eu quero ainda gravar um episódio só de update da gestação até aqui, onde eu vou contar sobre todas as mudanças, todas as sensações, mas, tô me sentindo muito, muito, muito bem mesmo. Tô, assim, cheia de insights e ideias, inclusive vou lançar 2 projetos sensacionais. Eu falo 2, talvez seja só um, tá? Porque um vai ser agora em abril e o outro vai ser em junho, mas o de junho ainda tá um pouco mais em aberto, né? Mas eu tô com a ideia dele toda estruturada de qualquer forma, então ele vai vir em algum momento. Mas pelo menos esse primeiro grande projeto, que eu vou já dar um spoiler aqui nesse podcast, vai se chamar Magic Box, uma plataforma de assinatura mensal. Ai, meu Deus, é uma coisa que eu quero fazer. Eu quero tirar do papel essa ideia de plataforma de assinatura mensal desde 2017. Começo de 2018 eu já tava pirando nessa ideia, mas não era a hora, sabe? Então agora, 2022... Nossa, eu vou contar tudo também em um episódio que eu quero fazer só sobre essa parte business, assim, né? Como tem sido isso também desde que eu comecei a minha empresa sozinha, né? Desde que eu desfiz a sociedade com a Rafa e comecei a The Puts Magic Company, que é o nome da minha empresa. E... muito animada. Mas a Magic Box vai ser essa plataforma de assinatura mensal no valor de R$33 por mês, onde as participantes, os assinantes, terão acesso a uma masterclass por mês, uma masterclass que vai ser ao vivo, e então só R$33 ao invés de fazer uma masterclass por mês e cobrar muito mais, vai ser nesse formato de assinatura, e o tema da masterclass vai ser sempre o que estiver vibrando mais forte no meu campo no momento. Então é um lugar, como o próprio nome já diz, né, de Magic Box, vai ser um lugar com conteúdos sortidos, com uma miscelânea de conteúdos, muito do jeito que eu amo fazer, de ter conhecimento sobre várias coisas diferentes e poder trazer isso em um único lugar, uma coisa que eu tô, tão animada, tão animada, tão animada. E essa aula, acho que vai ter uma duração de 1h30, talvez umas 2 horas, vai ser ao vivo, como eu falei, uma vez por mês, e ainda vai ter também mais uma aula ao vivo de trocas, de tirar dúvidas sobre os assuntos da Masterclass. Então, é um grande diferencial nesse sentido de ter a plataforma, porque você vai ter acesso tanto ao conteúdo ali ao vivo, que você pode assistir depois gravado, vai ficar ali vitalício no caso, enquanto você estiver assinando, né? Não é vitalício, eu tô acostumada com os cursos, mas vai ficar ali enquanto você for assinante. E vai ter também esse encontro de trocas que também vai ficar gravado, então vai ser bem legal. É um lugar que vai dar pra reunir muita coisa, vai dar pra aprofundar em muitos temas que eu acabo não conseguindo trazer no Instagram, pelo formato mesmo, né, do conteúdo, que acaba sendo sempre muito mais
raso, né? Não dá pra ser uma coisa tão profunda. E a Magic Box vai ser o lugar pra quem quiser se conectar com essa dose mensal de magia na vida. E até uma dose diária, né? Porque quem sabe o que vai vir aí dessa caixinha mágica. Spoilers. Brincadeira, eu ainda não sei também o que vai vir. E tá muito nesse lugar, assim, da criação. Mas o que eu posso dizer é que vão ter, sim, sempre surpresinhas mágicas. Desde encontros, né? Masterclasses, além da mensal que vai sempre ter comigo, mas masterclasses com convidadas que eu quero fazer também. E masterclasses onde talvez eu faça a aula com a convidada e depois a convidada traga uma aula dela também. Vamos ter sorteio das mentorias, das Magic Sessions, que vão ser as sessões de mentoria individual que eu vou realizar. Vão ser, as participantes da Magic Box vão ser sorteadas para que uma participante por mês ganhe uma sessão de mentoria comigo. Talvez, durante meu período de licença maternidade, essas mentorias não sejam comigo, talvez sejam com alguma das outras participantes convidadas, que também são mentoras. Então, eu vou ver isso, né, também bem certinho nesse período de licença maternidade, para ter mais estruturado como é que vai acontecer. Mas tô super, super empolgada com isso. E outra coisa, né? Essa decisão foi uma decisão que veio muito do meu coração, assim, e às vezes meu cérebro questiona, mas é uma decisão do meu coração, e que eu vou, então, abrir as Magic Sessions, que vão ser as sessões de mentoria individual comigo, para quem quiser fazer. Vão ser sessões de 1h30, onde a gente vai olhar o seu mapa astral, toda a parte, né, o mapa natal, a revolução solar, os trânsitos, o seu desenho humano, e tudo isso indo, né, num caminho, num direcionamento de uma área da sua vida que você queira olhar mais agora, que você queira trabalhar mais agora. E eu ia deixar essas sessões de mentoria, as inscrições, na verdade, dessas sessões de mentoria abertas para todo mundo, mas eu decidi que somente as alunas da Magic Box vão poder se inscrever na mentoria. Claro, é uma mentoria paga, mas eu quero... Pra mim, assim, faz muito sentido, eu vou voltar um pouquinho, né, mas pra mim faz muito sentido ter uma continuidade com as pessoas. E eu sinto que eu não gosto nem um pouco de coisas que acabam ficando um pouco mais superficiais. Então, uma sessão de mentoria avulsa, às vezes, pra alguém que tá no caminho e tal, pode até ser que seja super esclarecedor pra aquela pessoa, mas pra mim, talvez não seja tão realizador. Realizador? Realizante? Não. Talvez não me traga tanta realização, era isso que eu queria dizer. E pensando que vão ser alunas, que vão estar na Magic Box, que vão estar ali trocando, aprendendo e realmente comprometidas com seus processos e as questões que elas estão vivendo e que vão querer uma ajuda mais profunda nas Magic Sessions, isso vibra muito meu coração, isso faz muito sentido pra mim. Então, vem daí essa decisão. E agora eu vou finalizar esse episódio de podcast, porque eu tenho várias coisas pra viver aqui. Mas foi muito gostoso, foi muito inesperado gravar isso e eu tô bem feliz. Muito obrigada por ter ouvido. Eu espero voltar muito em breve. E até o próximo Putz, Sou Bruxa, o seu podcast sobre materialização.